Boa tarde, boa noite. Amém. Muito bom estar aqui no parque com vocês. A galera deve estar chegando ainda. Deve estar vindo o pessoal aí. Mas vamos começar? Queria convidar você a cantar com seu coração. Queria convidar você a estar na presença do Senhor. Amém? Senhor, nessa tarde tão bonita, Jesus, com esse sol raiando, papai, nós queremos estar na tua presença. Não que possamos sair da sua presença. O salmista diz: aonde eu posso me esconder e que o Senhor não me ache. Senhor, mas queremos honrar a tua presença. Queremos honrar quem tu és. Pai, leva-nos além, Senhor, do social. Leva-nos além, Senhor, de estarmos aqui apenas para rever os amigos. Leva-nos além, ó Pai, das pessoas que estão em casa, papai, de apenas mais uma live. Pai, que possamos realmente honrar a Ti. Construir um trono de honra e de glória em Teu nome, papai. Nós dizemos que todas as criaturas, ó Deus, e a natureza Te louva. Mas às vezes ao dizer isso nos esquecemos, Senhor, que somos seres criados por Ti. Nós também fomos criados por Ti. Por isso é nosso dever Te louvar. É nosso dever, Senhor, exaltá-lo, engrandecer o Seu nome. Se faz presente em nosso meio, Jesus. Se faz presente em nosso meio, Senhor. Você pode cantar? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo te falo e podes me ouvir. Aleluia. Nós podemos afirmar que Deus está neste lugar. Em 2 Coríntios, ele diz que ele faria uma nova aliança com o seu povo e que escreveria essa aliança nos seus corações. Nós somos o povo de Deus. Nós podemos afirmar que Ele está aqui porque Ele não habita mais em templos feitos por mãos. Ele habita no nosso meio. A pregação de Estevão diz lá em Atos dos Apóstolos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem, mas Ele habita em cada um de nós. Que você possa cantar comigo que Ele habita em nós, amém? Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim.
dentro. Ele não mora, Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar, um amor que não se acaba e cabe dentro. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Tudo ficou mais bonito, a luz dissipou a escuridão, onde era morte revivi, agora que sou casa do meu Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Aleluia, Ele habita em cada um de nós. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Mais uma vez. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcança
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, sim, Senhor, te adoramos, pois tu és Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode cantar em espírito? Em espírito, em verdade, te adoramos, em
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Que o nosso desejo e o nosso prazer seja a Tua presença, meu Pai. Que não sejam meras palavras, mas que o Teu Espírito Santo que habita em nós incomode o nosso ser, para que dessas palavras saiam verdades. O Senhor é o nosso desejo, o Senhor é o nosso prazer. Nos deleitamos em Ti, Senhor, na Tua mensagem, na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para derramar, Senhor. Estamos muito felizes, Senhor, por poder estar na Tua presença, meu Pai, por poder abrir a nossa boca e cantar a Ti, Senhor. Ah, Jesus, fala ao nosso coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Quem está acompanhando a gente online não está vendo, mas a gente está bem afastado, então assim, não se importa se eu estiver virando para outros lados para falar com as pessoas que estão aqui. Eu queria pedir que vocês nesse momento abrissem o coração e deixassem o Espírito Santo de Deus falar com vocês. Toda vez que eu venho ministrar, eu peço assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque assim, não pode ser palavra humana, não pode ser algo que saia de mim, mas tem que ser algo que saia de Deus, do coração de Deus para as nossas vidas. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu não acho nenhuma das mais fáceis, é uma parábola. Na minha opinião, uma das mais difíceis até de interpretar. Tem discussões teológicas sobre ela. Mas eu vou colocar o que eu acho, seguindo uma das linhas que eu já estudei nas igrejas e tal. Eu vou compartilhar com vocês. Mas deixa o Espírito Santo de Deus falar. Pede a Deus que tire todas as barreiras. Toda a sua mente, assim, tudo que você estiver preocupado, coloca de lado nesse momento e fala assim: Senhor, fala comigo. Deus, fala no meu coração nessa noite. Aqui ainda é dia, mas é noite. Então, que o Senhor venha falar conosco. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Esse céu azul que nos faz lembrar, Senhor, a todo instante que Tu és o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigada pela Tua presença neste lugar. Obrigada pelo Teu Espírito Santo tocar nos nossos corações nesse louvor, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque não somos merecedores de nada, mas é a Tua misericórdia que nos alcança. Pai, toma a minha boca, Senhor. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, eu me esvazio de mim mesma, com todos os meus defeitos, ó Pai, com todas as minhas falhas. Eu me esvazio, Senhor, para que o Senhor flua através de mim. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar vocês a abrir em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro.
Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Bom, gente, antigamente, na época que foi escrito isso aqui, né, quando havia uma festa de casamento, era costume o noivo vir para a casa da noiva bem tarde da noite, e lá ela saía com as damas, né, as damas de honra. Ela saía de madrugada para acender o caminho do noivo quando avistava ele. Então ela saía com as lamparinas acesas e iluminava o caminho do noivo para ele chegar até a casa da noiva, e ali faria a festa do casamento. E aí o que acontece? O que esse texto conta? Que elas usavam essas lâmpadas tinham que ter o azeite, né, para ficar acesa, e tinham 5 que eram mulheres prudentes e 5 que eram mulheres pouco sábias, loucas. E aí o que acontece? O noivo chega, né, quando avista que fala: o noivo está vindo. As mulheres que estavam preparadas, estavam tudo certo, não tinham que se preocupar. Mas aquelas que não tinham azeite, elas viraram para as sábias e falaram: poxa, me empresta um pouquinho do seu azeite para que não falte, não apague a luz. E elas: não, senão vai faltar para mim, vai faltar para você. Vai lá e compra. E quando elas compraram e voltaram, já não dava mais tempo de entrar no casamento. E aí, se você parar para pensar sobre esse texto, sobre essa situação, 5 é só um número, pode ter um significado, não vou entrar nesse mérito, mas o que me chama a atenção é que todas eram virgens. A virgindade, ela é ligada a coisas sagradas, à religiosidade. Então, todas essas, de alguma forma, eram religiosas. Todas eram virgens, todas eram religiosas. A aparência delas você não tinha como julgar, porque todas eram iguais. Todas tinham lâmpadas. Todas as 10 tinham lâmpadas. Você de fora, você não tinha como saber qual das que tinham óleo suficiente e qual que não tinha, porque todas tinham lâmpadas e todas eram virgens. Então, olhando de fora, estava tudo ok. Me lembra muito o joio e o trigo. Quando Jesus dá a parábola do joio e do trigo, olha bem, os dois são muito parecidos. Os dois parecem trigo, mas o joio, ele é o quê? Ele não é o trigo, ele vai ser destruído, ele vai ser queimado. Mas os dois são iguais. E aí eu fico pensando assim, nós como igreja, não somente esse grupo, mas a igreja no mundo. Tem muitas igrejas, tem muitos cristãos, tem muita gente que professa o nome do Senhor. Tem muita gente que fala de Deus. Tem muita gente que prega sobre Deus. Mas significa porque você fala de Deus, porque você prega ou porque você está na igreja, que de fato você é convertido? Eu pergunto para mim isso. O fato de eu estar aqui falando é suficiente para dizer que eu sou convertida? Porque a aparência é muito fácil. Lembra os religiosos, os fariseus? Eles sabiam tudo da lei. Eles pregavam com autoridade, assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sabia de tudo. Mas Jesus fala que o interior deles era como um sepulcro caiado. Estava podre, absolutamente podre. E eu me questiono o tempo todo para mim e eu para a igreja. O que é que está dentro da gente que está podre? O que é que tem dentro da gente que precisa ser transformado? Porque, gente, a aparência não vai levar a gente para o céu. O fato de todas as pessoas aplaudirem a tua vida não vai te levar para o céu. O que vai levar você para o céu é a tua fé em Jesus, uma fé genuína. E essa fé genuína, ela não pode ser provada simplesmente com o que você aparenta para os outros. Porque aparentar para os outros é fácil. Você dá um sorriso, cumprimentar uma pessoa que você não gosta, é fácil. É fácil fazer isso. Mas Deus, Ele sonda o teu interior.
Ele vai no profundo da tua vida, ele sabe o que você está guardando. Nós somos batistas. Nós acreditamos que uma pessoa, quando é salva, ela não vai perder a salvação. Agora, a minha pergunta é, será que a pessoa é de fato salva? Será que essa pessoa de fato teve um encontro com Deus? Porque a chave da questão está aí, na tua experiência com Deus. Aquelas virgens nécias, as loucas, elas sabiam que elas precisavam do óleo. Elas sabiam que elas precisavam estar preparadas. Mas elas não ficaram preparadas. Porque estava demorando demais, o noivo não estava chegando. Eu estava brincando com a Angélica ali, falando que ela falou que em 4 anos que ia demorar o curso que ela vai fazer e tal. É muito tempo. Eu falei assim, até 4 anos Jesus já voltou. Aí ela falou assim, não, Sara, desde que eu me conheço por gente, meu pai fala que Jesus vai voltar. Vai demorar ainda. E muita gente pensa dessa forma. Poxa, já ouvi que Jesus vai voltar há tanto tempo. Vai demorar mais 50 anos, 100 anos. Gente, mas é exatamente isso que as loucas fizeram. O noivo está demorando muito. Ele vai demorar mais um tanto. Então eu posso preparar meu óleo daqui a pouco. Daqui a uns minutos eu vou lá e preparo meu óleo. Só que de repente ele apareceu. E elas não estavam preparadas. E eu fico me perguntando, se o Senhor Jesus aparecesse hoje, se ele arrebatar a igreja hoje, será que eu estou preparada? E eu não falo, gente, não somente por fazer algo para a obra de Deus, não é isso, mas é interior, é coração. E isso você não controla, sabe? É de dentro. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa pedir a Deus que trabalhe em você. Porque se depender de você mesmo, se depender de mim, a gente não vai ser transformado, porque a gente não tem condições de fazer isso. O pecado está em nós. Nós somos pecadores, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então em nós não há bem algum. Se a gente for na nossa força tentar se transformar, a gente não consegue, porque a gente precisa da obra de Deus em nós. E é essa questão, eu falo hoje para a igreja com meu coração assim quebrado, eu falo assim, igreja, acorda. Acorda enquanto vocês podem acordar. Porque vai chegar um momento que Jesus vai vir e muita gente vai ficar, e muita gente que falava que acreditava em Deus. Muita gente que falava e pregava sobre Deus vai ficar. As coisas estão acontecendo muito rápido e a igreja está dormindo porque acha que no último momento vai dar tempo. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero viver, que no último segundo Jesus vai me perdoar e eu vou ser salvo. E se não houver esse último segundo... A gente viu o testemunho aqui do Renato na semana passada. Se vocês não viram, assistam online. A bênção que foi o testemunho dele, tocou em diversas pessoas, diversas vidas. Gente, ele saiu daqui para curtir as férias dele. Ele estava de férias com a família. Ele podia não ter voltado. Ele falou, Renata, hoje você podia estar indo no meu enterro, no meu velório. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Mas esse tempo que a gente tem aqui, o que a gente vai fazer de proveitoso? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus tirar todos os espinhos que ele pode tirar. Então, quando a gente olha aqui, que o noivo chega e todas as virgens ficam alvoroçadas para ir até ele, e as que nécias saem para comprar, quando elas vão lá, bate a porta, chegaram as virgens, versículo 11, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que eu não te conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis no dia e nem a hora. Se você volta um pouco, lá no versículo 24, fala no capítulo 24, versículo 36, mas a respeito do dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim também foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores o dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. As pessoas estavam vivendo a vida normalmente, achando que nunca Deus ia voltar, que nunca o dilúvio ia acontecer, que nunca as coisas mudariam. E mudaram rápido, e aquelas pessoas pereceram. O que a gente pode fazer hoje
para permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida. Porque quando a gente... É engraçado na igreja, né? A gente parece que dá pontuação para pecados. A gente escolhe alguns pecados e esses pecados são terríveis aos olhos da igreja. E a gente esquece dos pecados menores. Porque, assim, se você fala o que é pecado, a pessoa vai dizer, sei lá, roubar, matar, enganar, não sei, fazer coisas muito ruins. Pedofilia, abuso sexual, tudo isso é terrível, é pecado, é terrível. Mas e os pecados encobertos, aqueles menores, que estão na vida de muita gente? E esses pecados não são trabalhados, não são... você não trabalha, não coloca isso diante de Deus para ser modificado. E esses pecados, como que você vai dar conta? Ah, Renata, mas a salvação é pela graça. Então, pela graça, Jesus pagou sem a gente merecer. Então, todo o preço do pecado já foi pago. E eu concordo plenamente, a salvação é pela graça. Glória a Deus por isso. Se Ele buscar em nós, nós não somos merecedores dessa salvação, porque Ele pagou o preço. Glória a Deus por isso. Mas esse preço foi pago, mas nós temos que aceitar esse sacrifício. Nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que dizer, Senhor Jesus, eu creio em Ti, vem habitar na minha vida. Eu dou a minha vida para o Senhor. E esse dar a tua vida para o Senhor é que está a questão. Porque se de fato você dá a tua vida para o Senhor, você morre para você mesmo. Você morre para os teus desejos. Você morre para as coisas que você sabe que fazem mal para você. E você busca em Deus uma nova vida. E é aí que está a chave. É aí que está o ponto. Se você de fato morreu para você mesma, quando alguém te fizer mal, quando alguém te machucar, você mesmo sem querer, você vai falar, Senhor, eu não gosto dessa pessoa, mas Senhor, é tua filha, então Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar essa pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Porque se você não ama, você não conhece o amor de Deus. E se você quer o perdão de Deus, você tem que ser capaz de perdoar. Se você não é capaz de perdoar, meu irmão e irmã, você está com problema. Se você morrer hoje, você está com problema. Porque você não conhece o amor de Deus. Então você diz que ama a Deus que você não conhece, mas você é incapaz de amar a pessoa que Deus colocou perto de você. Você vai ficar levando as mágoas na tua vida. Que peso você vai carregar nas tuas costas? Você vai acordar com essas mágoas, você vai dormir com essas mágoas, você vai viver quantos anos guardando rancor e ressentimento? Quantos anos? Isso eu falo, gente, para a igreja de uma forma geral. Não pense que é para vocês aqui, não. Eu estou falando de uma forma geral, como igreja. Eu não posso guardar mágoas e rancores. Eu não posso ficar tirando coisas do passado e trazendo para presente. Porque Jesus não fez isso por mim. Ele pegou os meus pecados e jogou no lago do esquecimento. Ele me deu a oportunidade de escrever uma nova história. Se Jesus fosse guardar todos os meus erros, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Eu não estaria nem aqui, porque eu não mereço nem estar aqui. Então, quando a gente pensa em quem Jesus é, o amor dele, o sacrifício dele, o que ele ensina na palavra de Deus, vem uma responsabilidade sobre as nossas vidas, uma responsabilidade de mudança, de transformação, uma responsabilidade de todo dia de manhã tentar fazer a história diferente. Tentar escrever uma história diferente. Muitos teólogos comparam esse óleo, esse azeite, ao Espírito Santo. E se você olha nessa parábola, esse azeite não pode ser compartilhado, porque ele é individual de cada pessoa que estava com azeite. Tinha uma quantidade específica. A presença do Espírito Santo na minha vida, eu não tenho como dividir com vocês. E vocês não têm como dividir o Espírito Santo em vocês comigo. A gente pode dar testemunho, mas a gente não pode passar o que a gente está vivendo com Deus, porque é algo individual. E precisamos, cada um de nós, buscar mais dessa presença. Porque quanto mais dessa presença a gente busca, quanto mais a gente tem experiências com Deus, mais frutos do Espírito nós vamos ter.
Quanto menos da presença do Espírito Santo nós temos, mais os frutos da carne vão aparecer. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês, como eu faço para mim. Eu estou tendo mais frutos da carne ou do Espírito? Eu estou tendo mais frutos da carne ou do Espírito na minha vida? O que é que está transparecendo nas minhas discussões com meu marido, nas minhas discussões de trabalho, nos meus problemas pessoais, na igreja? O que mais está aparecendo? Frutos do Espírito? Perdão, amor, paz, longanimidade, paciência, tolerância. O que tem aparecido? Ou vem a ira, vem a revolta, vem a mágoa, o rancor, a inveja. O que tem aparecido mais? Se Deus chegasse aqui para ter uma conversa com você hoje, o que você acha que ele falaria com você? O que você acha? O que ele conversaria? O que ele pediria para você mudar? Porque, gente, um dia nós vamos encontrar com o Senhor. Um dia nós vamos dar conta da nossa vida. Pode ser em pouco tempo, pode ser no dia do juízo final, eu não sei. Mas um dia a gente vai dar conta da nossa vida para Deus. E que vida você vai prestar a Ele? O que você vai poder falar? E eu fico pensando, talvez vocês possam achar assim, doida mesmo. Eu fico assim, o tempo todo pensando assim durante a semana, principalmente quando as coisas ficam complicadas. Eu falo assim, Senhor, fala no meu coração, me muda, me dá uma experiência tão profunda contigo, que eu deixe de ser quem eu sou, para ser mais do que o Senhor quer que eu seja. Todas as minhas falhas, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti. Porque são tantas. E eu não consigo. Por mais que eu tente ser uma pessoa melhor em mim, eu não consigo. Então, eu piso na bola o tempo todo. E eu divido isso com Deus. Eu converso, eu tenho, assim, conversa íntima com o Senhor. E, às vezes, Deus, Ele me leva na palavra e me aproxima dEle. E eu vejo que quanto mais eu estudo e mais eu oro, mais eu fico tranquila, em paz e ouvindo o direcionamento de Deus. Mas quanto mais eu deixo de ler, ou deixo de orar, ou deixo de buscar, mais na carne eu fico. É assim com vocês também, ou é comigo? Toda vez que eu invisto na disciplina espiritual, que eu vou para o jejum, para a oração, para a leitura da palavra, eu vejo como eu fico mais controlada. E toda vez que eu deixo de fazer as minhas disciplinas espirituais por algum motivo, ou porque eu estou muito ocupada no trabalho, ou porque a vida está muito corrida, eu vejo que eu fico muito mais com o sangue à flor da pele. Mas a gente precisa, como cristãos. Talvez Deus não está nos chamando para ser Paulo, Pedro, para sair por aí pelo mundo, pregando o evangelho, colocando o nosso pescoço em risco o tempo todo. Talvez a gente não tenha esse chamado. Mas Ele tem um chamado para cada um de nós, para sermos novas criaturas nele. E novas criaturas significam o quê? Você não precisa estar em missões para pregar, mas você vai dar com testemunho da tua vida. Você vai ser luz e sal da terra para o teu vizinho. Você vai ser luz e sal da terra pelas pessoas que Deus está colocando no teu caminho. Você vai ser luz e sal da terra em todos os lugares que você for. Porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você nasceu. Para ter uma intimidade com Deus. Porque eu creio que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito para a tua vida, de um relacionamento íntimo e profundo contigo. Então, assim, sua vida não é à toa, não é acaso, não foi por acaso. Você veio porque você tem um propósito. E você está sentado aqui essa noite ouvindo essa mensagem porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque você podia estar em qualquer lugar ouvindo qualquer tipo de palavra. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra que está dizendo, Ele vai voltar. E Ele quer encontrar uma noiva perfeita e pura para Ele. Uma noiva preparada, uma noiva que não vai deixar o azeite faltar, uma noiva que está cheia do Espírito Santo, clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus e transforma a minha vida. O mundo pode estar todo de cabeça para baixo, você olha as notícias, você vai ver que as coisas estão de cabeça para baixo, mas Deus está falando à igreja. Deus está levantando pregadores no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, para dizer, o Senhor está vindo, prepara, conserta o que você tem que consertar enquanto você pode.
Enquanto você pode. Eu fico assim, estudando, buscando a palavra, e quando mais eu vejo Jesus, mais eu vejo quão longe de Jesus a igreja está. Porque se você olha o Jesus da Bíblia, ele não era um Jesus que estava pregando prosperidade ou pregando vitórias de âmbito material ou conquistas. Ele não estava pregando sucesso. Ele não estava pregando que as nossas contas bancárias têm que estar muito cheias para a gente mostrar o quanto que nós abençoados nós somos. Mas quando eu olho Jesus, eu vejo um Jesus que ia nos lugares que ninguém queria ir, que falava com as pessoas que ninguém queria falar. Ele ia nos lugares que os religiosos rejeitavam. Ele buscava as pessoas que os religiosos viravam as costas. Esse Jesus não é o Jesus que está sendo pregado na maioria das igrejas. Quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para o Sermão do Monte, quando eu olho para tudo que ele ensinou, eu vejo um Jesus que se deu completamente para as pessoas. E ele foi naquelas pessoas mais rejeitadas. E quando eu olho a igreja hoje, quando eu olho as nossas vidas, eu vejo uma busca muito grande de autoafirmação. Daquela coisa de nós podemos, tapinha nas costas. E eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina, a quem muito é dado, muito será cobrado. Os cristãos hoje, na China, eles estão muito mais cheios do Espírito Santo do que a igreja no Canadá. Eles estão buscando com tanta sede a presença de Deus, com tanta vontade. Cada versículo, cada texto da palavra de Deus é buscado com tanta sede, porque eles não têm o acesso à liberdade que nós temos. E esses cristãos, com a vida deles perseguidas, encontraram em Deus alegria, encontraram em Deus o sentido de viver. O sentido de ter uma vida transformada. Eles estão arriscando a vida deles, arriscando serem presos, arriscando completamente o pescoço por amor a Deus. Enquanto nós, com toda a liberdade que nós temos, com todas as oportunidades que nós temos de louvar e engrandecer o nome do Senhor, de compartilhar a palavra, às vezes nós nos reduzimos ao nossa profissão, ao nosso sucesso profissional, à nossa família somente. Não que isso não seja importante, claro que é importante, eu não estou diminuindo isso, mas não tem valor de vida eterna. Não tem valor de vida eterna. As coisas que têm valor de vida eterna são as vezes que Deus te coloca em situações que, para você ser a palavra de conforto para a pessoa que Deus apresentou para você. Ou seja, no ônibus, ou na rua, ou na escola, onde for, no trabalho, você é aquela pessoa que vai ser usada. Você é aquela pessoa que vai ter uma palavra de esperança. Gente, lembra do começo aqui da mensagem que eu falei do joio e do trigo? E no meio de nós tem joio. No meio de nós tem trigo. Não cabe a mim e a você saber quem é joio ou quem é trigo. Cabe a mim e você saber se você é joio ou se eu sou joio. É isso que você tem que saber. Eu tenho que me olhar no espelho e falar, Senhor, quem eu sou diante de Ti? Você tem que se olhar no espelho. Senhor, o que é que precisa mudar? O que é que eu preciso mudar, ó Pai? Toda vez eu mudo a Bíblia, as páginas, tá. Só no vento aqui. Então, assim, o que é que a gente precisa mudar para nos aproximarmos mais de Deus? Olha, em toda a história, os discípulos, eles estavam na situação seguinte, o mestre morreu, ressuscitou, subiu aos céus, desceu o Espírito Santo, eles entregaram a vida deles completamente, foram, arriscaram, muitos morreram de maneira trágica, mas eles sabiam o que estavam fazendo, por que estavam fazendo, eles tinham sentido de vida. O sentido da nossa vida, nosso sentido de vida aqui, cada um de nós aqui, não vai ser a construção das nossas riquezas. Não vai ser a casa que a gente vai comprar aqui no Canadá. Não vai ser o dinheiro do banco. As nossas vitórias, as nossas conquistas vão ser a quantidade de pessoas que nós evangelizamos. A quantidade de pessoas que nós apresentamos a palavra de vida eterna. A quantidade de pessoas que nós trouxemos para conhecer o Senhor Jesus. É isso que vai ter valor no final das contas. É isso. E você tem que começar isso, eu tenho que começar isso dentro de casa.
Ontem, a gente estava dirigindo, a gente foi para Maple Ridge, eu e Stephanie. E aí ela falou, mãe, deixa eu colocar aqui um louvor que eu quero ouvir. Eu falei, pode colocar. Eu não tinha na minha playlist, ela botou no YouTube. E ela começou a cantar. Cara, ela começou a cantar com tanta vontade que ela fechava o olho, ela levantava a mão. Naquele momento, as lágrimas vieram nos meus olhos. E eu falei assim, Senhor, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada. Porque ela está adorando, porque ela viu eu e o Pai adorando. Ela estava buscando ali a presença do Espírito Santo, porque ela me viu na vida dela buscar a presença do Espírito Santo. Ela viu o Pai buscando a presença do Espírito Santo. Eu não precisei pregar para Stephanie, eu não precisei botar ela sentada na cadeira na igreja e falar, Stephanie, é assim que funciona. Não, ela viu isso na minha vida. Ela viu a quantidade de noites, desde 2 anos de idade, 1 ano de idade, quando ela teve consciência. Ela me via de joelho, orando. E hoje ela pede para orar, por causa do testemunho de vida em casa. Em casa. Isso é azeite na lamparina. Ah, mas não teve falhas na sua vida, Renata? Nossa, tem momentos que eu me acho a pior mãe do mundo. Sabe aquele momento que você está estressada, cansada, irritada, e aí vem a filha, ai, vamos sair. Ai, eu não aguento mais ficar em casa. Ai, isso aqui tá boring. E você dá louco e grita e tal, não sei o que, sabe? Você vai para a carne e eu me sinto culpada. Eu falo assim, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter sabedoria na maneira que eu ajo. Mas, de novo, é uma briga constante entre espírito e entre carne. Então, vai ter momentos no trabalho, vai ter momentos na igreja que a gente vai se chocar. Vai ter momentos na família que vai ter choque. É Dilson que o diga. Tem choque, várias vezes. Mas como que a gente vai levar a nossa vida adiante com Deus? Como? Indo para os pés do Senhor. Pedindo que Ele nos ajude a perdoar. Pedindo que Ele nos ajude a passar por cima das diferenças. E como um corpo andar unido. Um vai ser cabeça, outro vai ser pescoço, outro vai ser perna, outro vai ser mão. Mas juntos, a gente vai alcançar o bem maior. Cheios do Espírito Santo. Amém? Eu sei, esse não é o tipo de palavra talvez vocês queriam ouvir na sexta-feira. Talvez estavam buscando algo mais, como é que eu falo assim, mais inspirador, mais cheio de promessas de Deus. O nosso Deus é um Deus de promessa. Eu tenho certeza que Ele tem bênçãos sem medidas para as nossas vidas. Muitas e muitas bênçãos. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter consciência das nossas falhas, para que a gente possa pedir a Deus que nos ajude a superar elas. Porque, afinal de contas, vai chegar um dia que, se a gente não estiver preparado e Ele disser, não te conheço, como que a gente vai ficar? Sabe aqueles filmes do arrebatamento que todo mundo sobe e fica o pastor, fica o diácono? Cara, é uma coisa assim para você pensar. Porque muita gente que diz Senhor, 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 vai ficar. E que não seja eu e que não seja você. Então a gente tem que se preparar. Vamos liberar perdão, vamos pedir transformação, tirar os espinhos e dar a volta por cima. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque mesmo com todas as falhas e com todos os problemas que nós temos, a cada dia, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade, nos dá a chance de começar de novo. Pai, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, ó Pai. Perdão, Senhor, pelas minhas fraquezas, ó Pai, pelas minhas falhas, pelas vezes que eu esquento a cabeça, Senhor. Me faz confiar mais em Ti. Me faz descansar em Ti, Senhor. Que eu não fique preocupada com o que eu vou comer ou vestir, mas que eu sempre, Senhor, olhe para as aves do céu e lembre que o Senhor está tomando conta delas. Pai, que a gente não se engrandeça, que eu não me engrandeça jamais por nada desse mundo, mas que se eu tiver que me engrandecer de alguma coisa, que eu me engrandeça de conhecer o Senhor. Que eu me engrandeça, Pai, de saber que Tu és o Deus da minha vida e sem Ti, Senhor, nada faz sentido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz uma transformação na nossa vida que venha seguido de avivamento.
porque de que adianta um avivamento sem transformação? Muda os nossos corações, ó Pai. Senhor, todo rancor, toda raiva, toda mágoa, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Que possamos andar em unidade, que possamos andar em amor, que essa palavra de amor não seja só da boca para fora, mas que possa ser vivida diariamente. Que todas as vezes que pisarem no nosso pé, Senhor, que nos fizerem mal e que nos deixem triste, que a gente lembre que o Senhor nos perdoou e que por isso nós devemos perdoar também. Que seja uma atitude de fé, ó Pai, porque não adianta ter fé para proclamar vitórias e conquistas se a gente não tem fé para declarar que vamos perdoar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém. Gente, só para deixar aqui um lembrete para vocês, devido às restrições, às multas e tal, a gente resolveu, a partir da semana que vem, estar voltando para dentro da igreja. Não vai ser um culto como vocês estão acostumados antigamente. A gente tomou algumas precauções. A gente vai estar pedindo que as pessoas usem uma proteção de rosto ou máscara. A gente vai estar com as portas abertas. A gente vai usar só um espaço da igreja. A gente vai ter esse afastamento das cadeiras. Vão estar todas as cadeiras posicionadas em um determinado local. A gente não vai ter o ministério infantil. Então, assim, os pais que tiverem crianças pequenas vão ter que olhar e só vão poder ir para a igreja as crianças acima de uma determinada idade. Se eu não me engano, 8 anos, né? De 9 para cima. Crianças de 9 para cima. E a gente vai ter que ver a quantidade de pessoas que vai. Se forem só os que estão aqui, a gente está no número bom. Porque acho que é o máximo que a gente pode ter 30 pessoas, né, Cleber? 30 pessoas, incluídas crianças. Então, assim, tem que registrar. Quando a gente chegar a 30, vai ficar bloqueado. Toda semana vai ser a mesma coisa. Registra, chegou a 30, a gente bloqueia. Por que isso? Porque é uma forma da gente voltar a ter uma rotina. E agora já está escurecendo mais cedo. Então, se vocês quiserem participar, por favor, a gente vai estar dando orientações pelo Zap, pelo Facebook, e daí vocês entrem em contato. Amém, amém. Vamos cantar um último louvor? Engrandecer a Deus. Sabe, eu estava pensando que a Renata estava pregando hoje. E ali o azeite é comparado sim ao Espírito Santo, né? E eu acho engraçado que às vezes a gente até usa esse termo e fala assim: vamos nos encher do Espírito Santo. E eu fico pensando, a Bíblia fala que Deus não derrama o Espírito Santo por medida. Ele dá o Espírito Santo completo. Então o que significa esse encher do Espírito Santo que Paulo fala? Eu acredito que o encher do Espírito Santo é o quanto você dá mais da sua vida para Ele. E Ele está cheio, Ele está completo. Até onde você está disposto a se dar para Ele? Eu queria te convidar a cantar assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. A minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama.
dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser